Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu irei atender com mais um pedido dos inscritos, né? E desta vez será o pedido do nosso amigo inscrito Fábio, que sugeriu o vídeo sobre as ações das indústrias Home, né? Home 3, a empresa líder em equipamentos e máquinas pesadas para os setores industrial, aeronáutico, defesa e por aí vai, agrícola e por aí vai, né? Vamos falar sobre essa ação que caiu uma quirela aí, né, nos últimos 12 meses, mais de 20%. E vamos ver se trata-se de uma oportunidade. A empresa divulgou os números do quarto trimestre de 2024. Vamos ver como vieram também esses números aí. Foram números bons no que se refere à comparação trimestral, mas veio aí com uma leve queda em algumas linhas, quando comparado aí ano contra ano. Vamos ver se o resultado no geral foi bom ou foi ruim, e se é por isso que as ações estão caindo. Mas antes disso, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, doido, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Se gostar, deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal e interagir com a galera. E lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Sem mais converseiro, bora falar de Home 3, doido. Bom, vamos lá. A Home é uma empresa praticamente centenária, né? Podemos dizer assim. 95 anos de existência, surgiu lá na década de 30. Apenas como uma oficina ali de fundo de quintal, e o negócio foi crescendo. Os caras começaram ali reformando equipamentos. E naquela mesma década a empresa começou a construir máquinas para o setor agrícola, né? Que é o carro-chefe da companhia. E de lá para cá a companhia se expandiu para a Europa, né? Tem subsidiária na Alemanha, aqui na América Latina também. A empresa se tornou líder na fabricação de máquinas e equipamentos pesados para o setor agrícola. E as ações da Home é aquele tipo de ação assim, para você colocar na sua carteira. Não estou dizendo para você ir lá comprar as ações, tá? Só estou falando aqui como que é o desempenho dessas ações e também o desempenho da empresa aí desde a sua existência. É aquela empresa ali para você não ter problema na sua carteira, né? Paga bons dividendos, pelo menos 3 vezes no ano, dividendos aí graúdo. É uma ação listada no novo mercado, tem bons indicadores. O número de papéis são poucos ali, né? A empresa costuma também fazer algumas bonificações de ações. Foram pelo menos 4 bonificações aí. 2020, 2022, 2023, 2024. A empresa fez essa bonificação de até 16%. A empresa já chegou a fazer bonificação. A empresa tem bons indicadores, né? E é negociada bem abaixo do seu valor patrimonial. Deveriam estar valendo aí pelo menos R$13 as ações. Estão ali cotadas em R$9 e uma quirelinha. Vamos dar uma olhada aí nos números do quarto trimestre da companhia. Vamos olhar trimestre, vamos olhar comparação anual para entender se o resultado foi bom ou não. E dando uma olhada aqui nos destaques, nós vemos aqui o seguinte: entrada de pedidos consolidada atingiu 346,7 milhões de reais no quarto trimestre, crescendo aí 26,9% quando comparado aí com o mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado atingiu 79,1 milhões de reais com uma margem de 17,3%. A carteira de pedidos totais aí atingiu 651,7 milhões de reais, crescendo aí 32,2% em relação ao quarto trimestre de 2023. A entrada de pedidos de máquinas Home apresentou um crescimento de 37,9% quando comparada com o quarto trimestre de 2023, refletindo a competitividade das soluções e a consolidação dos novos segmentos de negócios como locação de máquinas. No ano de 2024 foram locadas 310 novas máquinas, né? 220 máquinas em 2023, crescimento aí de 41% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A unidade de máquinas B mais W, né, que é a subsidiária aí alemã, a entrada de pedidos do quarto trimestre apresentou evolução de 28,9% quando comparado aí ao quarto trimestre de 2023. Outros destaques é a grana que entra aí no bolso dos acionistas, né? Em 10 de dezembro de 2024, o Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio bruto
no valor aí de 20,5 milhões de reais, o equivalente a 22 centavos por ação, a serem pagos em fevereiro de 2025, né? Ou melhor, já foi pago aí, né? No dia 26/2. Quem é acionista da Home já embolsou essa quirela aí. Dando uma olhada aqui no volume de receita, a gente vê uma receita operacional líquida atingindo, como já citado aí, 458.569.000 reais, crescendo aí, ó, 73,2% no trimestre, né? E crescendo 18,6% na comparação anual, ou seja, o quarto tri de 24 com o quarto tri de 23 cresceu 18,6% e o quarto tri de 24 com o terceiro tri de 24 cresceu 73,2%. No acumulado do ano ficou aí no 0-0 praticamente, né? Atingindo aí pouco mais de 1.227 milhões de reais em ambos os períodos. O lucro operacional ajustado da companhia atingiu 62.774.000 reais, um crescimento aí avassalador de 63,6% aí na comparação trimestral e 42,2% aí na comparação anual. Quando a gente olha aqui para o lucro líquido da companhia, ele atingiu 42.241.000 reais, caindo, aí aqui é onde os caras do mercado olham, né? Caiu 17,7%. Os caras olhando aqui na comparação anual. Quarto tri de 24 com o quarto tri de 23. Só que se você olha para a comparação trimestral, você vê que cresceu aí 78,1%. É claro, os caras não deixam aí de ter razão, porque você não pode apenas comparar 3 meses do resultado de uma companhia, né? Você precisa comparar pelo menos aí 12 meses para você ver se a empresa realmente tem um bom desempenho ou não, né? Mas se você pegar aí os outros trimestres da Home, ou melhor, os últimos anos, na verdade, você vê que a empresa ela sempre tem uma geração de receita muito forte, tá? Aí se você olha para o lucro líquido ajustado, que é onde são aí excluídos os efeitos não recorrentes, né? É o apuradíssimo aí da companhia, dessa linha da lucratividade. A gente vê um crescimento, tanto na comparação trimestral, que foi bastante expressivo, 265,5% de crescimento aí na comparação trimestral, quarto tri de 24 contra o terceiro tri de 24, e também um crescimento muito forte na comparação anual, 37,6%, né? Atingindo aí 49.317.000 reais. No acumulado do ano, esse lucro líquido atingiu 96.840.000 reais. E aqui houve uma queda, né, de 15,3% aí no acumulado de 23, comparando aí com o acumulado de 24. O EBITDA da companhia apresentou um crescimento de 110% na comparação trimestral e uma leve queda de 2,3% na comparação anual, né, na comparação dos trimestres aí 2023 contra 2024, o último trimestre aí de cada ano, atingindo aí 72.052.000 reais. No acumulado do ano caiu 24,4% e o mercado se apega bastante nisso daqui, né, comparando aí um período inteiro de cada ano contra o outro, ficando aí em 173.233.000 reais. O EBITDA ajustado teve crescimento aí de 234,7% na comparação trimestral e 37,1% na comparação anual, né, dos trimestres aí. No acumulado do ano caiu 13%, ficando em 154.250.000 reais. O EBITDA ajustado aí com margem positiva de 12,6% no acumulado do ano, tá? E no período aí uma margem também positiva no trimestre de 17,3%. Os investimentos da companhia no trimestre atingiram aí 37.018.000 reais, uma queda, né? Isso aqui é bom, de 17,6%. Bom, quando a gente fala do impacto que isso gera no resultado, tá? Mas é sempre bom a empresa estar investindo. Só que na comparação anual esse investimento aí cresceu 14,8%. Né? Isso aqui é bom, porque a empresa investiu ao longo do ano, mas no trimestre caiu essa quirela aqui, tá? No acumulado aí do ano, do período, né? 23 contra 24, os investimentos cresceram 21,8%. E aqui a gente começa a ver os impactos, tanto na operação da companhia, quanto também, obviamente, aí na receita, né? Que é o índice de confiança do empresário industrial. A gente vê aí que está em patamares mínimos, né? Oscilou um pouco aí de 23 agora para 2024, praticamente se manteve aí, né? Caindo de junho de 2024 de 53,2 pontos para 49,1 ponto aí.
Isso aqui é ruim, porque uma alta taxa de juros, o empresário ele fica resistente a fazer novos investimentos, porque não temos aí boas perspectivas para o cenário local. E também há um impacto aí do cenário externo, né? Porque a maior economia do mundo aí, que é os Estados Unidos, também vem sofrendo aí com altas taxas de juros, o que também impacta bastante aí, principalmente nas exportações da companhia. Aqui a gente vê a receita operacional líquida da companhia por geografia, né? E a gente vê aqui que vem majoritariamente das operações no Brasil, né? Tanto em 23 quanto em 24, seguidos aí das outras regiões onde a empresa mantém as suas operações. A gente vê aqui que o segundo maior campo de atuação da companhia é a Europa, né? Que atingiu 15% no ano de 2024 e 18% no ano de 2023. Agora a gente vê o desempenho do EBITDA, da imagem EBITDA da companhia. No quarto trimestre, a geração operacional de caixa medida pelo EBITDA ajustado foi de 79,1 milhões de reais, 37,1% acima do montante alcançado no quarto tri de 23, representando uma margem EBITDA ajustada de 17,3%, tal como mostra o quadro a seguir. A gente vê aqui no quadro o desempenho, o resultado líquido crescendo 78,1% na comparação do trimestre, caindo 17,7%. Na comparação trimestral, no acumulado do ano, caindo 30%, né? O EBITDA, como já citamos aí, cresceu na comparação trimestral 110%, caiu levemente aí na comparação com o trimestre de 23, 2,3%. O EBITDA ajustado cresceu bastante aí na comparação trimestral, né? 234,7%, e na comparação com o trimestre de 23, cresceu 37,1%. A margem ficou em 17,3% positiva, e no acumulado do ano também 12,6% positiva, né? Crescendo aí 1,8 pontos percentuais. A receita operacional líquida total da companhia ficou em 458 milhões 569 mil reais, como já citado, crescendo 73,2% no trimestre e crescendo também 18,6% na comparação anual e ficando aí no 0 a 0 no acumulado do ano, superando aí 1 bi 227 milhões de reais. E aqui a gente vê mais detalhadamente, né, a evolução na posição de caixa e dívida líquida da companhia. Em 31 de dezembro, a companhia possuía registrado como caixa equivalente de caixa e aplicações financeiras também, né, um montante de 361,7 milhões de reais. Naquele gráfico anterior, não dava para ver muito no detalhe, né? Mas vemos aí, ó, quarto trimestre de 24. Uma dívida aí líquida, tá? Dívida líquida de 102,7 milhões de reais. Mas a companhia dispõe aí de um caixa aí próximo também de 400 milhões de reais, então está tudo sob controle. Mas a dívida bruta da companhia, ela supera 850 milhões de reais, tá? A dívida pode até ser considerada aí uma dívida expressiva, mas não uma empresa alavancada. Esse aqui, por enquanto, não é o problema da Home, tá? O problema da Home mesmo, que reflete aí no desempenho das ações, é justamente o cenário aí que acaba afetando as operações da companhia, porque acaba inibindo o empresário industrial de fazer novos investimentos. Mas como vimos aí, a companhia cresceu aí em número de pedidos, a companhia consegue manter, né, o seu nível de operação bastante aquecido, tá? O que refletiu também nos resultados da companhia foram as despesas operacionais que foram bastante altas, né? Que acabaram aí se refletindo em EBITDA e também em lucratividade. E aqui a gente vê a posição financeira da companhia, né? Os empréstimos da companhia destinam-se basicamente a investimentos na modernização do Parque Fabril, a pesquisa e ao desenvolvimento de novos produtos e a financiamentos de exportação e importação. Em 31 de dezembro de 2024, o montante dos financiamentos em moeda nacional era de 203 milhões de reais e o montante em moeda estrangeira somava 261 milhões e meio, totalizando aí, como eu citei, né, 464,4 milhões de reais, sendo que 147,2 possuem vencimento em 12 meses, ou seja, uma dívida pequena aqui de curto prazo, tá? Como eu falei, uma dívida líquida próximo de 500 milhões, a dívida bruta supera aí os 800 milhões de reais. As aplicações financeiras são realizadas com instrumentos com baixo risco de crédito e têm rentabilidade substancialmente atrelada ao CDI. A posição consolidada líquida de caixa da companhia em dezembro foi negativa, como já citamos, né, 102,7 milhões de reais. Em dezembro de 2024, a companhia possuía registrado como caixa equivalente e aplicações financeiras um montante de 361,7, como já citamos. Aqui a gente vê
Alguns indicadores, como eu citei no início do vídeo, né? As ações aí caíram cerca de 20%, mais de 18% aí nos últimos 12 meses, né? Um PL de 7,59 não é um múltiplo esticado, um PVP de apenas 0,70, a empresa negociando aí com 30% de desconto, um dividend yield superior a 8%. Como eu citei, a companhia chega a pagar pelo menos aí 3 vezes dividendos no mês, é sempre nessa faixa entre 20 e 23 centavos, tá? Outros indicadores, a gente vê aí um payout de 66,27%, ou seja, a empresa distribui bastante, né, parte do seu lucro. A margem líquida da companhia positiva, né, mais de 9%, margem bruta muito positiva, né, superando aí 29%, margem EBIT também superando 9%. A margem EBITDA supera 14%. O EV sobre EBITDA, né, que mostra aí o valor da companhia, mostra aí um EV sobre EBITDA de 7,84. Pode ser considerado um múltiplo meio esticado, mas se a gente olha aí para outros indicadores, a gente vai ver que ele não se torna tão esticado assim como, por exemplo, aí o PVPA, tá? Olhando aqui, o PVPA é de 13,17%. Quando a gente olha a cotação das ações, R$ 9,28, a gente vê que está bem abaixo. Lucro por ação, 1,22, isso aqui é positivo. O ROI, como eu citei no início também, 9,28%, apesar de não ser um ROI expressivo, mas é um ROI positivo. Como eu citei aqui a alavancagem, ó, a dívida líquida sobre o EBITDA é de 2,85 vezes, mas como vimos lá nos números do resultado no detalhe, não é uma empresa que se mostra alavancada. Beleza? Então, como eu falei no vídeo, se cabe dentro da sua estratégia, né? Se você fez uma análise detalhada e a ação cabe dentro da sua carteira, é aquela ação para você colocar na carteira ali e não ter maiores preocupações, né? Não é uma VEG da vida que vai crescer, triplicar, mas quem investiu nessas ações aí há 10 anos atrás e segurou até hoje sem mover a sua posição, multiplicou o seu patrimônio por mais de 20 vezes. Isso não significa que quem investir hoje vai também multiplicar o seu patrimônio por mais de 20 vezes, tá? Mas quem se posicionar, no mínimo aí, vai receber aquela quirela de dividendos recorrente aí a cada trimestre e não vai ver essa ação degringolar 50%, 70%, 80%, porque está inserido dentro de um setor do qual a economia é muito dependente, como por exemplo o setor agrícola, tá? Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!